Olá pessoal, mais um vídeo do De Luca Lebiste, depois de uma breve pausa. Hoje é dia 28 de junho de 2025, nós estamos já com uma semana de inverno e nós vamos falar aqui rapidinho sobre a pior época do ano para os lebistes. A pior época para contrair doenças, para a mortandade, que aumenta a mortandade dos lebistes nessa época. Tem muita gente que está me procurando, falando, poxa, andei aparecendo lebiste morto no meu aquário, o que acontece? Eu coloquei aquecedor, mesmo assim, tal. Então vamos lá, falar um pouquinho a respeito. Eu entendo que é por conta da transição do outono para o inverno, mas não sei se é uma coincidência. Já vi outros vídeos de outros criadores comentando a respeito da preparação para a entrada do inverno, né? Então, o que eu sugiro? Agora já ficou até um pouco tarde, mas ainda dá tempo, né, de se fazer a manutenção necessária, a mais complicada, que é, de repente, fazer uma TPA um pouco maior de 50%, fazer a limpeza dos vidros, tirar todo o excesso de alga dos vidros, limpar alguns enfeites, algumas pedrinhas, a pedra mais grossa. Na hora de fazer a TPA, tá fazendo uma sifonagem, aspirando um pouco da sujeira do fundo, sem mexer nas pedrinhas, ok? Se houver necessidade de poda de planta, já ser feita a poda de planta. Utilizar os aquecedores. O lebiste é assim, ele tolera variações de temperatura, mas ele não gosta de temperaturas muito baixas. Então, abaixo de 19 graus, ele já começa a ficar, se alimentar menos, se reproduzir menos, né? Fica menos ativo. E abaixo de 15 graus, ele já começa a não suportar mais e começa a mortandade. O ideal é se manter a temperatura em torno de 24 a 25 graus. Ele suporta um pouco mais do que isso até, mas a gente deixa nessa média que é uma temperatura boa, e que se houver algum enrosco no termostato, que ele suba 1 ou 2, 3 graus, assim dá tempo de salvar, que ele até 30 graus ele tolera tranquilamente. Mas o ideal é deixar a temperatura em torno de 24 e 25 graus. E durante o inverno, durante o tempo frio, não mexer na água, não mexer nas pedras, não fazer as manutenções de fazer TPA de 30% o mínimo possível, ok? E limpeza de filtro, só. E se começar a nascer alga nos vidros durante o frio, deixa um pouco, não vai estragar o aquário, deixa um pouquinho passar aí pelo menos até o final do mês de agosto, para que se volte a fazer a manutenção. Fazendo isso, a gente consegue diminuir ou até zerar qualquer tipo de mortandade que a gente venha até a ter dentro do aquário. Muita gente fala a respeito de controle de pH, por isso eu utilizo, essa é uma sugestão minha, tudo que eu falo aqui é de experiência própria, ok? Não é de ciência, é experiência no momento, não é ciência que eu quero dizer, não está nos livros de normas de criação do GUP, está nas minhas experiências. Então, eu utilizo água da rede pública, porque a água da rede pública ela tem um controle severo de pH, e de algas e fungos, e o que a gente tem que fazer, logicamente, é utilizar o anticloro antes de utilizar essa água no aquário. Mas a gente evita ter que ficar corrigindo pH dentro do aquário, que o peixe, o que o lebiste ele não tolera é alteração de pH. Ele se adapta bem a alguns pHs assim, um pouco mais ácidos, não tem problema nenhum, mas o que ele não tolera é alteração de pH, alteração severa de temperatura. Ele é um peixe, muita gente fala, o lebiste ele é muito fraco, só dura 2 meses, mas cara, as pessoas que falam isso, elas ficam mexendo no aquário o tempo todo. E é aquilo que eu falo, quando a gente monta um aquário, dificilmente a partir do primeiro dia do aquário, ele está lindo, limpo, maravilhoso, mas nunca mais ele vai ficar perfeito. Se você quiser ter a perfeição no aquário, você vai ter problemas com os peixes. Você tem sucesso com os peixes quando você se aproxima mais da natureza, ou seja, sem muitas alterações, né? E assim fazendo com que o peixe fique mais robusto, mais forte. O peixe que a gente compra nas lojas,
ele passa por um estresse muito grande, porque ele sai do produtor lá, por exemplo, em Minas Gerais, depois vai para a cooperativa distribui para outro centro de distribuição no seu estado, aqui em São Paulo, por exemplo, o centro de distribuição faz as vendas, depois vai entregar na loja, chega na loja, sai do saquinho, vai para o aquário da loja, aí chega lá na loja daquele jeito, porque o revendedor muitas vezes não quer gastar para manter o peixe em ordem, trata pouco, trata com ração muito barata, e aí, no final das contas, quando ele chega no teu aquário, ele já chega com estresse, já chega com doença incubada. A hora que você põe no seu aquário, ela acaba desenvolvendo depois de passar tantas vezes por esses passos aí. Então é um pouco de sorte mesmo, não tem jeito. A menos que você adquira peixes direto do criador para o seu aquário. Aí você vai ter menos problemas, porque ele tem menos estresse. Então é isso. Hoje o vídeo falou sobre isso então. Vamos cuidar dos nossos peixinhos para que eles tenham uma vida boa. E nós fiquemos felizes, ok? Ótimo final de semana.